Boa noite a todos, então, que a paz de Jesus esteja conosco. Na noite de hoje, quem estiver nos assistindo pela internet, receba as bênçãos de Deus e de Jesus em seus lares. A gente vai iniciar nossa atividade desta quinta-feira, primeiramente agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, que mais uma vez estão aqui conosco, nos ajudando, nos auxiliando no nosso trabalho. Que seja uma noite de muitas bênçãos, para cada um de nós que aqui se encontra, aqueles que estão em seus lares assistindo pela internet também, e que ao final do trabalho possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz. Também para os nossos lares, para os nossos familiares, todos aqueles que convivem conosco no dia a dia. Iniciando a nossa atividade de hoje, oração de São Francisco, patrono da nossa casa. Senhor, fazei-nos um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, mais compreender que ser compreendido, e mais amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Estamos recebendo nossa amiga, companheira Nilza Miquelin. Boa noite, meus amigos, aos amigos de casa. Saudade de muitos que já nos encontramos na pandemia e era tão bom, né, Wilson? A gente ficava conversando ali, as lives, e era realmente... Tenho saudade, tempos felizes. Do que é que nós vamos conversar hoje? Esse trabalho que eu quero apresentar para vocês foi uma mensagem, um cartão que o Mille, quem se lembra do Mille, que era o presidente do União Espírita, me deu no ano 2001. Tenho até hoje, 24 anos, né? De vez em quando eu leio, de vez em quando eu penso sobre o que está escrito ali, e esses dias eu não tinha mais assunto para fazer palestra, falei, eu vou pegar algo muito diferente. E veio no meu pensamento, e eu acolho, né? Porque eu sempre gosto de dizer que eles jogam no colinho da gente o que nós temos por fazer. E nesse caso não foi diferente. E a minha surpresa por mim mesma foi ter me lembrado de tudo. O texto é pequenininho, mas há muitos anos que eu não pegava. E eu lembrei dele completamente. Então, refleti, estudei, pesquisei um pouquinho a mais e estou aqui para dividir com os amigos sobre o cortador de pedras. E na hora que eu comecei a pesquisar, a meditar, enfim, eu pensei num caminho do cortador de pedras, mas no meio do estudo, aquele amigo querido jogou outra ideia, que eu achei mais profunda também. Então vamos ver o que os espíritos estão dizendo para nós. Em princípio está aqui, né? A base do ponto de vista evangélico. Ajuda-te e o céu te ajudará. Não se turbe o vosso coração. Também isso nós vamos encontrar nesta mensagem. E tendes fé em Deus. Tem mais questões de ordem espiritual ali, mas o que destacou para mim foram essas 3 mensagens, orientações de Jesus. Muito bem. Então, o tema central refere-se à perseverança. Agora, vamos pensar? Quantas coisas acontecem na nossa vida que para dar certo, nós temos que perseverar, não tem disso? Né? De repente, aí a gente recebe um impulso, uma alavancada do amigo espiritual e vamos perseverando. Além disso, também tem ali
a questão do encorajamento, do esforço, da paciência, que a gente precisa ter, se possível, o dia inteiro, né, para dar conta da vida. E eu então me perguntei, e convido os amigos a pensarem, já tenho construído intimamente esses valores, que na realidade são atitudes, não é assim? Eu tenho que me movimentar para perseverar, para me encorajar, para me esforçar, e paciência também é necessário um movimento íntimo nosso. O autor desta metáfora, é uma metáfora, é Jacó Riss, e é muito interessante. Vamos ver o que é que ele diz aqui? Quando nada mais parece ajudar, eu vou e olho o cortador de pedras martelando sua rocha, talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas, na 100ª martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Isto, meus amigos, é extremamente profundo e tem realmente tudo com a história de vida que a gente tem. As lutas que enfrentamos, não é assim? Os desafios que a vida nos apresenta. Então vamos ver as reflexões que foi orientada para nós. Então, é uma metáfora para situações em que a solução não é óbvia. Quantas vezes, né? A gente, eu não sei vocês, mas de vez em quando eu paro para pensar. Meu Deus, e agora? Né? O que é para fazer? Então, o que mais? Ou a solução é imediata, mas que requer ações para nós, o esforço contínuo e a paciência para alcançarmos aquilo que nós precisamos, desejamos, enfim. Então lá, perseverança, o que é? Que é a base central, né, desta metáfora. Perseverar é persistir, ser constante, permanecer e conservar. E muitas vezes nós precisamos disso tudo para dar conta da nossa vida. Eu trouxe essa ideia. Cortamos pedras todos os dias, não é assim? Todo dia tem alguma coisa da prática da vida da gente, mas também nos sentimentos, que é o que vamos ver depois. Então, eu me perguntei, quantas marteladas nós damos por dia, todos os dias? Tem na rotina? Tem. Por exemplo, tá friinho de manhã, a gente tem que levantar para dar conta da vida, né? A primeira martelada é sair debaixo das cobertas. Não é assim? Tem que ser. Quantas vezes, né? Mas a gente vai ver outras coisas também importantes sobre isso. Olha lá. Eu me perguntei se eu quebro essas pedras. A preguiça é uma pedra? Barra? Impede? Sem dúvida, né? Do desânimo é outra pedra que eu preciso quebrar para poder viver bem. Da inveja, paralisa muitas vezes a criatura, não é? O orgulho, o egoísmo, a indiferença. Olha quantas pedras. Eu falo que eu lembrei só dessas, porque certamente tem mais, né? Da raiva, da lamentação, dos ciúmes. Foram essas que o amigo espiritual jogou aqui no meu pensamento para a gente conversar um pouquinho, né? São pedras, sim, se a gente pensar como estes sentimentos e ações, né, nos impedem de alcançar a felicidade, não é assim? A alegria de viver, não é?
os impulsos que precisamos ter o tempo todo para podermos viver com alegria e com muita paz também, que é importante. Se meu objetivo é ser um espírito melhor, o meu grande sonho é ser um espírito pacificado. Vou conseguir nessa vida? Não. Mas eu já posso começar a construir essa possibilidade, não é? Então vamos lá. Preciso saber se alcanço facilmente os meus objetivos, os meus sonhos, as minhas necessidades. A gente precisa pensar, refletir realmente como é isto no nosso íntimo, né? E me pergunto aqui, esforço-me o bastante para alcançar os resultados que desejo? Será que eu quebro pedra de verdade, as que são necessárias serem quebradas para a gente poder alcançar os nossos desejos, as nossas necessidades, os nossos sonhos? Também fiquei pensando e me pergunto, sou perseverante ou facilmente desisto de lutar pelos meus objetivos, meus sonhos e minhas necessidades? Como é na rotina da vida da gente, né? Como é que a gente está fazendo por nós mesmos? Lembrando do amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que ter amor em mim para poder saber vencer as pedras que estão por perto de mim, né? Que ainda estão aqui. O valor de perseverar e a importância de continuar tentando, que é para a gente não desistir de jeito nenhum. Se é uma ideia nobre, raciocinada, lógica, que faz o bem para o outro, faz o bem para mim, então eu preciso realmente perseverar naquilo que eu planejei, não é? Mesmo quando os resultados não são imediatos. Quantas coisas temos que esperar, né? Quantas coisas. E a gente tem que esperar com muita paciência. A ideia central é que, embora possa parecer que os esforços não estão surtindo efeitos, cada tentativa, não é? Cada golpe contribui para o resultado final. É feito o cortador de pedras. Ele martelou, segundo o autor, 100 vezes e a pedra não quebrou. E o propósito dele era quebrar aquela pedra, não é? Ele não desistiu. Quantas vezes em nossas vidas lutamos sem, contudo, ter uma resposta? Minha mãe falava assim: filha, o que não tem remédio, remediado está, não é? Mas a gente não parava, porque ela nos impulsionava para outras conquistas, conquistas felizes, né? Produtivas, voltadas para o bem, todo o tempo, né? Um resultado para nossas ações, apesar de nossos esforços. E aí? Nós temos, né? Às vezes não tem, não. Às vezes temos que esperar mais, ou deixar que a vida se encarregue, não é? E não parar nunca. E fazemos talvez outras escolhas. Encorajar, perseverar e a crença de que mesmo em momentos de dificuldade, o trabalho duro e a dedicação irão nos levar ao sucesso. Aí eu lembrei de Jesus também, que disse para a humanidade inteira: tendes fé em Deus. Se eu tenho certeza de Deus, se eu o reconheço como Pai, se eu sei que a gratidão me fortalece todos os dias,
e que eu devo muitas vezes me pôr em prece, em oração, algumas vezes pedindo ajuda, não é? Então eu sei que aos poucos tudo vai se ajeitando, as coisas vão voltando para o lugar, as coisas vão realmente se acomodando. E também por nós mesmos, a acomodação íntima, que algumas vezes é necessária. Eu trouxe aqui para a gente ver, né? Em que momento eu martelo as minhas pedras? Olha o que eu trouxe. São aquelas mesmas que nós vimos antes, né? Mas agora, olha só. É quando eu consigo vencer o orgulho que há em mim. Eu sei que é uma luta difícil, exige muita martelada, né? Para trocar por humildade. E a gente aprende isso na doutrina, o valor da humildade é quando nós nos colocamos diante de Deus, pedindo socorro, quantas vezes, não é? Aceitando a ajuda das criaturas que estão por perto, talvez, não é? Eu tenho um amigo muito querido que hoje, inclusive, me visitou. Ele nunca tinha procurado um atendimento fraterno na casa espírita. Ele achava que nunca ia precisar. Reconhece ele que era orgulho, até que bateu lá uma situação muito difícil e ele foi atrás de ajuda, sabe? Eu fiquei entusiasmada de ver, finalmente, né? Porque nós que atuamos, que trabalhamos também, algumas vezes precisamos de ajuda, não é? E temos que ir. Então, necessário quebrar essa pedra do orgulho, do egoísmo, que também a gente sabe que é forte, é pesado, não é? Trocando o egoísmo por bondade, por fraternidade, por olhar o outro reconhecendo que é um irmão, não é? Que é filho de Deus também, e que eu preciso sim vencer o meu egoísmo, quebrá-lo todo, para que eu possa de fato deixar que a bondade prevaleça, que ela cresça, não é isso? O que mais? A tristeza precisa ser quebrada para que a alegria se instale na nossa vida. Porque nós temos muitos motivos para nos alegrarmos. Começa logo na primeira pedra que a gente quebra, que é acordar, né? Nossa, que bom, estamos aqui ainda. Que oportunidade maravilhosa. Ainda estou aqui, né? Não é um filme, tá? Somos nós mesmos andando por aqui. E ter alegria pela vida, a alegria de sermos filhos de Deus, a descrença também. O moço do Uber que me trouxe aqui, conversamos a viagem inteira, e ele já foi a uma casa espírita, mas ele não teve nenhum sentimento de fé, de certezas, sabe? Ele estava contando para mim. Quase convidei para vir aqui, mas achei que não seria muito delicado da minha parte, né? O outro veio, acho que foi no começo do ano, ele esteve aqui, era Uber também, e ele estava contando que ele não consegue acreditar. E teve tanta doença pelo que ele estava contando para mim, não é? E mesmo assim foi curado com o auxílio dos espíritos, ele sabe disso, mas não consegue ter ainda a certeza de Deus. A indiferença também é uma pedra cruel que alguns de nós temos, que também precisa ser trituradinha para que a consideração prevaleça. A moça que trabalhava no condomínio onde eu moro pediu para sair de lá, porque por algumas pessoas ela era considerada. Tratavam com respeito, cumprimentavam, mas o outro grupo de moradores ali mal falavam com ela e criticavam muito. E ela foi ficando muito magoada pela indiferença como ela era tratada. E é um amor de pessoa. Só que ela não aguentou, sabe? Porque ela não tinha
não era tratada com consideração. Na verdade, era desprezo que ela vivia, que é um outro problema, né? Que nós precisamos não ter, não é? Trocando o desprezo pela afeição. Porque todas essas qualidades vão nos ajudar a viver melhor. A inveja também barra muito o nosso bem-estar, trocando por admiração. E o desânimo também, acabando com ele, para que a coragem prevaleça. Então eu lembrei, já contei aqui várias vezes, que um amigo espiritual trouxe para mim essa ideia: povoa a sua mente com ideias felizes. Já é um passo para quebrarmos aquelas pedras e deixar que o bem legítimo se instale em cada um de nós. Quantas vezes lutei intimamente para vencer minhas imperfeições morais? Quantas vezes, né? A gente se pergunta, mas por que eu fiz isso? Por que eu falei assim, né? Por que eu fiquei do meu jeito indiferente, não liguei, não me importei? Acho que eu já contei aqui. Tem uma família que eu visito, lá no Nova Esperança, Dona Maria. Quando eu chego lá, tem uns 8 cachorrinhos, sabe? Vem tudo no portão latir para mim. Uma belezinha, aquele bando de cachorro. Depois a criançada, que ela cuida da criança dos vizinhos. E depois vem a Dona Maria, vem as filhas. E eu abraço, porque eu amo aquela gente. Abraço com muito amor. Nisso vinha vindo uma pessoa da rua que estava tão sujo, sabe? Ele parou, ficou olhando para nós e falou: eu quero um abraço. E eu não tive coragem de dar. Eu não tive coragem. Acho que ele tinha até pulga no corpo, coitado. Estava julgando, é o meu primeiro erro, né? Mas eu peguei na mão dele, eu falei com ele, mas abraçar, isso deve ter um ano, um pouco mais de um ano. Até hoje eu sinto. Quando eu vou lá na casa dela, eu fico torcendo para ele aparecer. Mas ele nunca mais apareceu. E eu me sinto endividada com ele. Eu não desprezei de jeito nenhum. Mas tratei com educação, lógico. Mas o que ele mais queria, eu não soube dar, né? E isso até hoje, quando eu lembro, eu ainda me pergunto: Nilza, por que você não abraçou? Ele estava realmente imundo, mas ao chegar em casa, lavar roupa e tomar banho, né? E eu simplesmente mantive uma distância. Nossa, eu pretendo nunca mais fazer isso. Sabe, que depois eu fiquei envergonhada do meu anjo da guarda. Que danadinho podia soprar alguma coisa na minha orelha e não soprou, foi nada. Vive soprando, na hora que eu preciso não fala nada. Ah, sabe, isso faz parte de uma das minhas muitas imperfeições. Não ter tido coragem, né? Pego na mão, converso, olho nos olhos, com respeito, com carinho. Mas aqui, sabe, não deu. No mesmo dia eu estava arrependida. E já, eu vou lá sempre, né? E eu tenho esperança que ele apareça. Aí eu não vou ligar. Mas, continuando o texto, né? Na 101ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei, diz o autor, que não foi aquela 101ª martelada, né? Ele está se referindo, que conseguiu isso, conseguiu quebrar a pedra, mas todas as que vieram antes. Olha só, quanta coisa a gente faz e precisa fazer. Por exemplo, preciso perdoar aquela pessoa. Recebo informação, interferência, de manter o orgulho, manter a distância, né? Mas aí vem seu amigo espiritual e sopra ideias mais ajustadas com a lei divina. Vai insistir? Certamente, porque querem o nosso bem. Até que vai chegar um ponto em que, na
naturalmente nós vamos desculpar, nós vamos perdoar, nós vamos caminhar juntos, né? Então são as 100 marteladas que se dá por aí, né? E para tantas outras coisas também. Então, se eu quero, por exemplo, perdoar, eu tenho que pensar sobre isso, tenho que refletir realmente sobre o sentimento. Isso está no Ajuda-te, que é quando você busca pensamentos mais felizes sobre aquela situação embaraçosa, não é? E se a gente trata pelo pensamento, porque somos espíritos, né? Então, vou receber a ajuda do meu amigo espiritual, nós, né? Claro, por causa do esforço, do empenho, do desejo de vencer a si mesmo nas questões mais infelizes que acontecem algumas vezes, né? Então é isso, gente. Vamos pensar nós todos aqui sobre quantas marteladas nós já demos, por exemplo, hoje, né? Eu já dei um monte, vocês deram também, né? De pensar, de agir, porque a vida é bem isso, não é? É uma luta diária. O que a gente precisa é não cansar e realmente fazer aquilo que é melhor para o nosso próprio bem, para a nossa paz, para o nosso equilíbrio, enfim, para a nossa vida. Então vamos, meus amigos, respirando suave e profundamente, buscando Jesus no nosso íntimo, falando com Ele da nossa gratidão por todas as bênçãos, Senhor, que tens acobertado nossas vidas. E hoje, muito, muito especialmente, nós pedimos que oriente o nosso pensamento, clareando as ideias que vêm até nós, para que nós possamos, Senhor, vencer a nós mesmos, vencer o nosso orgulho, vencer o nosso egoísmo e todos os outros sentimentos menores que são resultado desses sentimentos maiores que realmente nos incomodam, até porque não nos fazem bem. Quando nós tomamos ciência daquilo que estamos sentindo, daquilo que estamos pensando. Mas queremos pedir, Senhor, que tome em tuas mãos o planeta Terra, derramando bênçãos de luz para todos esses países que estão em guerra, para os governantes, que eles possam ter por perto deles ou intimamente espíritos de luz, mensageiros de Deus, para que possam intuí-los a agir com serenidade a benefício de todas as criaturas. Pedimos, Senhor, que cubra de bênçãos o nosso planeta e que esteja no nosso lar, visitando-nos ainda hoje, derramando bênçãos de luz que possa acobertar as nossas famílias, a todos aqueles a quem amamos. E por esta casa, que mantém sempre as portas abertas, nos acolhendo, nos recebendo com amor e confiança. Pedimos, Senhor, pela paz na terra, e que a tua paz esteja em nós e onde nós estivermos, hoje e sempre, que assim seja.